Resistindo à tentação. Isso não é nada fácil. Não foi à toa que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou seus discípulos e a todos nós a pedirmos ao Pai para não nos deixar cairmos nas tentações. A tentação em si não é o pecado, o problema é cair nas tentações. E olha, nós somos tentados em tudo e em todos os momentos. Tem dia que o inferno parece estar focado somente em nós, misericórdia. Sem contar o inferno, ainda precisamos lidar com a nossa alma, com a nossa carne, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, com o nosso temperamento e com os nossos descuidos diários. Realmente, se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos salvação. Essa é a verdade. Por mais que estejamos na presença de Deus, por mais que venhamos a buscar a face do Senhor, sempre haverá uma tentação a ser vencida. Até mesmo a tentação do orgulho de estar bem diante do Senhor. Tem hora que parece que tudo isso é por nós mesmos, quando na verdade até a nossa santificação vem do Espírito Santo de Deus. Hoje em nossa devocional, nós vamos continuar falando de José, que era um rapaz bonito e formoso, e isso chamou a atenção de quem não devia chamar. Mas José se manteve firme e forte em sua fidelidade a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus a todos vocês e a sua família. Hoje em nossa devocional dos personagens bíblicos, vamos falar do tema Resistindo à Tentação. E estamos aqui na nossa série de estudos sobre José. Vamos lá então, Gênesis capítulo 39, versículos 7 a 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Realmente, irmãos, o servo José era um homem fora da curva, um homem de muito caráter, um homem muito íntegro e de muita hombridade, um homem muito fiel a Deus e também ao seu patrão. José foi vendido para este homem chamado Potifar, lá no Egito. José caiu na graça desse homem que o colocou como mordomo da sua casa, sujeitando-lhe todas as coisas. Foi uma confiança muito grande depositada em um simples escravo estrangeiro. A Bíblia nos diz que José era formoso, de porte e de aparência, o que chamou a atenção da mulher de Potifar, que cismou de trair seu marido justamente com o José. Insinuou-se para ele e o convidou para se deitar com ela. José foi firme e categórico: não vou cometer essa maldade com o meu senhor e nem vou pecar contra o meu Deus. Veja, José foi fiel ao seu senhor Potifar, que confiou a casa dele e seus bens a José, mas muito mais fiel ao Senhor Deus, pois disse que não iria pecar contra Deus. Isso foi de uma nobreza muito grande, glória a Deus. Se você não sabe o final da história, essa mulher era terrível e acusou José de tentar agarrá-la e de ter relações sexuais com ela. Fato esse que levou José para a prisão. José não se revoltou, mas manteve-se fiel a Deus e foi jogado exatamente na prisão dos prisioneiros do rei, que mais tarde tudo iria fazer sentido, pois ele precisaria estar ali, naquele lugar, para que os planos de Deus se cumprissem em sua vida, os sonhos de Deus iriam se cumprir. Ler a história de José é muito inspirador para todos nós. Ver um homem ser fiel a Deus a tal ponto nos deixa até constrangidos com erros que cometemos, mesmo por coisas até menores, e que deveríamos resistir à tentação de pecar. Não é fácil lidar com aquilo que nos tenta. Precisamos estar precavidos e fugir do pecado.
fazer como José. Ele fugiu daquela mulher, fugiu daquela oportunidade de pecar. Ainda que tenha sido acusado perante os homens, ele não caiu diante da presença do Senhor nosso Deus. E o que é mais importante, claro. Por isso eu aprendo com essa história o quanto devemos estar precavidos e em oração para não cairmos nas tentações que nos aparecem. O quanto devemos vigiar para não cedermos às tentações da nossa carne. Ainda mais hoje em dia que somos bombardeados com outros tipos de tentações que estão na palma de nossas mãos o tempo todo. Vivemos em dias difíceis, vivemos cercados de oportunidades de pecar contra o Senhor e contra as pessoas. As redes sociais nos proporcionam essas oportunidades malignas de pecados sexuais, pecados de inveja, de ciúme, de brigas, de pornografia, de confusões, de adultério, pecados de vingança, de ganância, de corrupção e de muitos outros males. Nós precisamos realmente estar precavidos, senão viveremos mais no pecado do que na presença do Senhor, o nosso Deus. Então vigie, tome cuidado com aquilo que você tem ouvido e visto. Tome cuidado com quem você fala, tome cuidado com quem você divide sua alma. Não caia nas tentações de comparações e de ambições desenfreadas. Resista à tentação. Se não conseguir resistir, então pule fora de tudo aquilo que pode te apresentar essas tais tentações. Amém? E se caso você caiu em algumas delas, arrependa-se de verdade, peça perdão a Deus em nome de Jesus e corra, fuja do pecado e da aparência do mal. Amém? Que Deus nos ajude nesses desafios diários em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e que nós sejamos fiéis, assim como José, pela misericórdia, pela graça do Senhor, para a honra e louvor do Senhor, para agradarmos o coração dele. Oremos ao Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. O Senhor é digno, ó Deus, e nós queremos aqui, Pai, honrar a Ti, louvar o Teu nome, adorar ao Senhor, Pai, e Te pedir perdão pelas nossas faltas e falhas, pelos erros que cometemos, pelas falhas, pelos pecados, por aquilo que desagradamos o Teu coração. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ah, se não fosse a Sua graça, se não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz, Pai, nós não conseguiríamos ser salvos. São muitas tentações, são muitas coisas que acontecem hoje em dia. Às vezes, Senhor, até a gente sem querer, a gente faz coisa errada, a gente fala o que não deve, a gente pensa o que não presta. Tenha compaixão de nós. Realmente não é por nós que somos salvos, mas pela graça, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. Mas isso, ó Deus, não legitima a gente ficar errando e pecando. Não, pelo contrário, meu Pai, nós vamos sim nos santificar, brigar com a nossa carne, brigar com a nossa alma, resistir às tentações por amor ao Senhor. Por causa dessa graça em nós, nós dependemos e precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar a andarmos corretos, ó Pai, a termos, ó Deus, a honestidade, a hombridade, a integridade na nossa vida, assim como José, um jovem rapaz que não cedeu à tentação de se deitar com a mulher do seu patrão. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a resistirmos às tentações da inveja, do ciúme, ó Deus, das questões sexuais, da corrupção, da ganância, meu Deus, da ambição desenfreada. Quantas são, meu Pai, oh Deus, as tentações hoje em dia, que o Senhor possa nos ajudar, nos cobrir com o Teu sangue e nos livrar de todos esses males. Essa é a nossa oração nesta manhã, meu Pai. Nos ajude a andar, a vigiar, Pai, oh Deus, para não cairmos nas tentações. O Senhor mesmo diz: vigiai e orai para não cairdes em tentações.
nós. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e é verdade, Pai. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós, proteja-nos por detrás e por diante, que o Teu Espírito Santo esteja em nós, nos ajudando, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Assim nós oramos, te pedimos perdão pelas tentações que caímos, que o sangue de Jesus nos cubra e nos perdoe. Abençoe o meu irmão, não deixe ele ou ela desistirem, mas que eles permaneçam firmes, confiando na sua graça e na sua presença. Essa é a nossa oração, Pai, nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, irmãos? Palavra muito forte, né, irmãos? Deus seja louvado pela inspiração que Ele nos dá em Sua palavra. Louvado seja Deus. Então, eu peço a você que se inscreva nos nossos canais, que você siga a gente lá no Instagram, também no Facebook. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, e o Senhor venha nos ajudar a não cairmos nessas tentações, não é verdade? A não desagradarmos o coração do Senhor. Não esqueça de curtir, faz um comentário também aí, diga pra gente de onde você é e nos mande um alô aí pra glória de Deus, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, 6 horas da manhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.